disso, pudessem contar para a gente. Sim, bem, bom dia a todos. Eu posso fazer bem rapidamente a apresentação que a gente faz de rotina, que tem os dados consolidados e tem algum impacto realmente já da vacinação nas internações. Então, bem rapidamente, acho que eu peço desculpas pela rapidez, porque quem já acompanha essa apresentação já conhece esse formato, e as pessoas que estão se juntando hoje talvez tenham um pouquinho de prejuízo, mas eu fico à disposição para a gente conversar na sequência. Aqui o número de leitos ativos de a coluna vermelha, leito de UTI, e a coluna rosa, leito de enfermaria, e a coluna azul, total de leitos ativos exclusivos Covid e Paraná. Nós estamos hoje, portanto, fechando a semana 19, que foi sábado passado, com 4.700 leitos aproximadamente ativos exclusivos Covid. Aqui as linhas de taxa de ocupação, todas elas já desde a semana 8, que é a semana em fevereiro desse ano, nós passamos na taxa de ocupação de UTI, que é o gráfico de cima, de 90%. Então, estamos regularmente com ocupação entre 95%, 96%, 94%, há várias semanas em todas as macro-regiões. O gráfico de baixo relata a ocupação de enfermaria, que é um pouco menos pressionada em relação à UTI, mas a UTI ela tem um comportamento de ocupação permanente constante. Aqui nós temos a média de internações em UTI por semana, aqui e a internação em leito clínico, mas aqui esse gráfico representa melhor o total de pacientes internados simultaneamente durante toda a evolução da pandemia, o que cabe nesse gráfico da semana 27 epidemiológica do ano passado. O nosso pico havia sido na semana 37, com 2.200 pacientes simultaneamente internados, tanto UTI quanto enfermaria. No entanto, nós mais que dobramos isso desde a semana 10 desse ano, a partir de março. Passamos 5.000 pacientes, estamos beirando 5.000 permanentemente. São 5.000 pacientes permanentemente, simultaneamente internados, tanto leitos exclusivos Covid, leitos regulares do SUS e leitos privados. E permanentemente 2.200 pacientes internados de UTI simultaneamente, o que é uma quantidade absurdamente grande. Aqui a taxa de ocupação, a evolução da taxa de ocupação de UTI e o número comparativo com o número de leitos. Eu compartilho essa apresentação no grupo já na sequência, para que possam analisar com mais calma. Aqui a gente explode aquele gráfico anterior nas macro-regiões, macro-região leste, região de Curitiba, a macro-região noroeste, região de Maringá, macro-região oeste, a região de Cascavel, e a macro-norte, região de Londrina. O que apresenta uma pressão um pouco menor de internação de leitos UTI na macro-região norte, mas as outras todas estão com uma ocupação elevadíssima. O mesmo tipo de gráfico, mas agora relatando só o leito clínico de enfermaria, com um crescimento do número de leitos disponíveis e a taxa de ocupação beirando por volta de 70% no estado. Da mesma forma, aí quando vocês puderem observar com mais calma, podem analisar as suas regiões, né? Então, assim, a macro-leste, noroeste, a oeste e a norte. Não há diferença significativa entre elas. E aqui o número de casos novos semanais identificados. O nosso recorde havia sido na semana 50 do ano passado, em dezembro, 37.300 casos novos. Esse recorde foi batido na semana epidemiológica 9, que foi em fevereiro desse ano, fevereiro e março, e depois tivemos um pequeno declínio de número de casos novos nas semanas 13 a 17. Mas já identificamos um aumento importante e rápido de casos novos também, ou seja, temos a circulação viral ativa e com uma contaminação repetida importante. Esses dados do ano de 2021 são muito maiores do que os dados do período de pico de 2020 na época do inverno. A nossa projeção, infelizmente, é de um crescimento do número de casos cada vez maior. A gente não estamos conseguindo ter a vacinação já na rapidez que a gente gostaria, né, para que essa imunidade pudesse ser conferida. Mas já há uma sinalização de pressão novamente de internação. Nós não temos mais complacência de leitos de terapia intensiva, e temos alguma complacência de leitos de enfermaria. Aqui nas macro-regiões, o mesmo gráfico, o número de casos novos semanal, todas elas nas últimas 4 semanas com um aumento importante de casos novos, projetando uma pressão de internação. Aqui os internados confirmados, porque no total de 5.000 pacientes, há pacientes confirmados e há pacientes suspeitos, muitos deles já com exames negativos, mas possivelmente com falso negativo, uma vez que eventualmente o PCR não dá
não consegue diagnosticar após alguns dias de internação, o exame dá um negativo, mas clinicamente é um doente COVID com segurança. Aqui é o mesmo quantitativo de pacientes internados em UTI e enfermaria por macro-região, dos confirmados, e a mortalidade tem se mantido por volta nas últimas semanas, de 28% mais ou menos, de pacientes internados, juntando-se UTI, leitos clínicos e essa mortalidade dos confirmados por volta de quase 30%, o que é altíssima a mortalidade. Quando nós separamos só a mortalidade em UTI, essa mortalidade chega a 44%, em média, nas últimas semanas, e quando entubado, essa mortalidade chega a 70%. Portanto, altíssima gravidade, um perfil de gravidade da cepa P1 desse ano de maior gravidade do que do ano passado. Aqui o mesmo, a taxa de mortalidade das macro-regiões. O número de casos novos é a coluna azul, agrupado mensal. Então, nós tivemos em dezembro até março mais de 120 mil casos mensais positivos. No mês de abril, foram adotadas algumas medidas restritivas entre março e abril, e houve uma redução de casos novos, mas em maio, como é um dado parcial ainda, que vai ser alterado nas próximas semanas, com casos novos que vão ser jogados retroativamente, a gente deverá passar com segurança o quantitativo de casos novos no mês de abril, projetando uma nova pressão de internação. Esse monitoramento gráfico infeliz, mas é o necessário, é o monitoramento da fila de espera de demanda reprimida. A linha vermelha são pacientes que diariamente aguardam leito de terapia intensiva, a linha azul, os doentes que aguardam leito clínico, e a linha laranja, a somatória total. O nosso maior quantitativo foi de 1.300 pacientes, há algumas semanas atrás, e estamos aqui no patamar de 800 pacientes, e conseguimos internar aproximadamente diariamente por volta de 450 a 500 pacientes no total, todos os dias. No entanto, geram-se pacientes novos na fila. Portanto, nós estamos observando que há vários dias a gente tem um crescimento constante da fila de espera, o que é muito preocupante. Aqui, a evolução, se a gente considerar as altas de UTI, esses dados aqui são apenas os leitos gerenciados pelo Care Paraná, não tem, portanto, os leitos de Curitiba, mas não é necessariamente diferente disso. A linha negra representa a mortalidade de pacientes em terapia intensiva. Durante todo o período da pandemia, de abril até novembro do ano passado, essa mortalidade foi aproximadamente 40%. Subiu de patamar de 40% para 48% de dezembro a fevereiro. Estamos hoje com um patamar de 60% de mortalidade nesse leito de UTI. Portanto, a linha verde é o número de altas de UTI para a enfermaria e a linha preta é o número de óbitos. Portanto, isso é preocupante. Aqui, a nova cepa, ela tem atingido com maior intensidade a população, e uma capacidade de resposta, infelizmente, não é adequada, o paciente acaba evoluindo rapidamente para intubação e óbito. Aqui, essa tabela, ela representa a internação de pacientes fora da macro-região de residência. Se a gente observar o Paraná, que é a coluna azul aqui ao lado direito, durante todo o período da pandemia de 2020 a 2021, nós mantivemos entre 1% e 2% dos pacientes internados fora da macro-região. Usamos essa informação para verificar se há uma adequação na distribuição dos leitos em cada macro-região. Então, em princípio, nós mantemos sempre uma capacidade de absorção em cada macro, com o número de leitos proporcional à população, e isso não tem gerado desequilíbrio e necessidade de internação de pacientes a longa distância. Esse gráfico é interessante, e respondendo a pergunta da Luciana, a partir de janeiro, nós observamos essa linha verde representa o percentual de pacientes internados em UTI da faixa etária acima de 60 anos. Se nós observarmos aqui, embaixo tem as faixas etárias de 10 em 10 anos, né? Então, a vermelha de 40 a 50 e a azul claro de 50 a 60, a verde acima de 60. Nós temos uma clara inversão de proporcionalidade aqui. Tivemos sempre no ano passado, por volta de 65%, 64% dos pacientes que internavam em terapia intensiva eram de faixa etária acima de 60 anos. Esse percentual tem reduzido e tem aumentado o percentual de internação de pacientes
da faixa etária, principalmente de 40 a 50, que é a faixa vermelha, e a de 50 a 60, que é a azul. Ou seja, aqui pode estar havendo já um efeito protetivo da vacina, porque nós já temos pacientes vacinados em toda a faixa etária acima de 60 anos, o que não impede, evidentemente, a contaminação, mas reduz, em princípio, a gravidade. Em números absolutos, nós temos ainda mais pacientes acima de 60 anos, obviamente, internados, mas está havendo uma inversão dessa proporção. Ou seja, menos idosos internados em UTI, em março ainda é parcial, esse dado é de 40%, talvez ele modifique ainda até final de maio, mas já uma redução, digamos assim, alvissareira, né? Se isso for um efeito protetivo da vacina, significa que a gente vai ter, assim que a vacinação chegar nas outras faixas etárias, das comorbidades, talvez uma redução de pressão também de internação. Esse gráfico é um gráfico novo que representa quantos pacientes foram internados nos leitos gerenciados pelo Estado, que não inclui os leitos de Curitiba, mas, por exemplo, o número total de pacientes internados em março foi 10.043 em um mês. Vamos ver lá no mês de julho do ano passado, que havia sido o nosso maior pico da pandemia no inverno passado, 4.055. Então, nós mais que dobramos o número de internação. O vermelho, a coluna vermelha é UTI, laranja é enfermaria, e nós já estamos em maio com 6.084 pacientes internados, mas isso até a semana passada. Então, a gente deverá passar facilmente o mês de abril novamente com a pressão de casos novos que tenham sido observados. Aqui um gráfico que representa o intervalo de tempo entre o pedido de internação e a internação efetiva desses pacientes. Acima de 24 horas, essa linha de cima aqui, essa linha preta, ela representa quantos pacientes se internavam em menos de um dia. Então, até o mês de janeiro, nós internávamos por volta de 90% dos pacientes em até 24 horas. Pelo aumento de volume de casos, que foi significativo, o número de internações aumentada, e o tempo de espera, portanto, aumentando por conta da carência de leitos disponíveis de imediato, nós tivemos em março 74% dos pacientes internados em 24 horas e voltamos ao patamar de 80% aproximadamente agora em abril e maio. Temos feito um esforço grande para ampliar leitos, mas isso não tem, evidentemente, capacidade de absorver toda a demanda se não houver paralisação da contaminação. Basicamente, essa informação, e o cenário, ele é um cenário preocupante, evidentemente, porque nós temos ainda uma pressão de casos novos muito grande em todo o estado e com sinalização de necessidade de redução de contaminação. Não temos tido velocidade ainda, infelizmente, da vacinação para essa proteção, mas nos parece que a vacina vai ser bastante positiva, sem dúvida nenhuma. Vinícius, e vocês têm acompanhado se esses casos que evoluem mal, eu digo para intubação ou para UTI ou até para óbito, em relação ao percentual de vacinados, ou seja, se muitos daqueles que estão na UTI já estão com as 2 doses, isso vocês têm monitorado, não? Não temos não há dados suficientes ainda para afirmar isso, tá? Ainda não é possível afirmar, mas estamos tentando identificar qual é a eficácia da vacinação por conta disso. O único dado que eu demonstrei ali foi de que a gente reduziu o percentual de internados de UTI com menos de 60 anos. Obviamente que isso não é fortuito, tem uma razão, né? A razão é certamente que há menor gravidade dos pacientes já vacinados e possivelmente uma demanda menor de internação. Gente, alguém tem alguma pergunta para o Vinícius? Eu tenho uma bem rapidinha, se puder, Luciano. Eu até coloquei no chat. Doutor Vinícius, vocês já chegaram a analisar se a proporção entre pessoas que são contaminadas e as que são internadas, ela tem se mantido estável, se está aumentando? Porque o doutor disse já que o índice de óbito dos internados aumentou, mas comparando os que estão sendo contaminados e os que vão sendo internados. Na apresentação, um dos gráficos é o número de casos novos semanal, com a evolução da internação. Todas as vezes que há um aumento de contaminação, há um aumento proporcional desculpe, cada vez que há aumento de casos novos, na semana ou no mês, automaticamente a gente tem, na mesma proporção, a internação, ou seja, o percentual de pacientes que demandam internação tem se mantido provavelmente por volta dos 10% durante todo o período. O que acontece com essa cepa nova, P1, é de que ela é muito mais agressiva, as lesões pulmonares são mais rápidas e a mortalidade, portanto, cresceu.
É isso que muda. A cepa é mais virulenta, né? Então, ela contamina mais rapidamente, mas não muda o percentual de pacientes que internam. Tem sido por volta de 10%, 12%, e a mortalidade tem crescido por conta da gravidade, da velocidade do agravamento dos pacientes. Obrigado, doutor. Eu tenho só mais uma pergunta, Lu, é bem rapidinha. Eu queria saber se a CESA, ou enfim, se a Secretaria Municipal de Saúde informa a CESA acerca da profissão das pessoas que estão se contaminando e estão internando. Doutora Luciana, não tem, doutora Carolina, não tem essa informação. Possivelmente a gente pode levantar esse dado, mas ele não é utilizado de rotina, na minha avaliação, na diretoria, não. Gente, então vamos passar para a pauta principal de hoje, que é a oncologia. Eu não sei, Neide, se você trouxe alguma apresentação ou algum dado para falar? Não, doutora Luciana, na verdade, eu não tenho sequer o contexto real, porque não sei em que ponto estamos da discussão. Tem havido várias discussões sobre oncologia, mas especificamente no Paraná é a primeira vez que eu estou participando. Tá certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para Camila, você está aí, Camila? Camila PGE. Bom, não estou vendo se a Camila está, porque isso muito surgiu de uma demanda, principalmente da Procuradoria do Estado, então eu vou tentar contextualizar, Neide, em que pé que a gente está em relação a isso, né? Eu agradeço. A gente já discutiu oncologia muitas vezes no comitê, mas a discussão agora tem como foco principalmente aqueles medicamentos que acabaram de alguma forma sendo incorporados, né, pela Conitec, sem alteração da política oncológica e sem alteração do valor da PAC, sem compra centralizada, enfim. São medicamentos que constam lá protocolarmente numa portaria de incorporação e que acabam sendo judicializados principalmente porque existe esse indicativo do SUS de que o medicamento deve ser oferecido, mas na prática ele não é, porque, enfim, via de regra, porque o valor supera muito o valor que está pactuado para a PAC. Então, a gente começou algumas discussões nesse sentido, a doutora Marinêe já veio, a doutora Vânia, semana passada vieram alguns outros servidores do Ministério, e a ideia é a gente tentar sensibilizar o Ministério para que algo seja feito para evitar principalmente essa judicialização que, ao nosso ver, acaba sendo desnecessária e muito mais custosa para os cofres públicos do que se houvesse uma organização da administração para que isso fosse efetivamente disponibilizado para o paciente de alguma forma, né? Então, o que a gente vê hoje é assim, é muito difícil que vá ser negado um medicamento oncológico judicial que está incorporado, né? Quando você vê que tem a portaria de incorporação, o paciente não recebe, se ele entrar na justiça, quase que 100% das vezes ele vai acabar recebendo, e isso acaba tendo um custo muito maior para a União, porque ela está pagando o advogado da União, está pagando a Justiça Federal, está pagando um custo de aquisição muito maior, porque a gente acaba dando o dinheiro na mão do paciente, muitas vezes, para comprar o medicamento. A gente sabe que num custo muito mais elevado do que se tivesse uma compra centralizada, ou mesmo uma compra dentro dos CACONs, se o valor da PAC permitisse. Então, a ideia é essa, a gente trouxe isso para discussão. A primeira postura do Ministério aqui na reunião foi dizer que os hospitais acabavam se compensando com esses valores, porque algumas APACs pagam mais, outras pagam menos, e que haveria essa compensação. É um quadro que a gente já conhece, que a doutora Marinês já apresentou várias vezes para a gente aqui, mas o que a gente viu na conversa dos hospitais é que, na prática, isso não ocorre exatamente assim, e a judicialização vai continuar crescendo. Então, assim, antes de passar a palavra, eu vou pedir que os demais aqui da reunião coloquem o seu ponto de vista. Não sei se a Deise quer começar, ou a Camila, ou o próprio Darlan. Quem que gostaria de colocar alguma coisa? Eu Deise, vai lá. Falar. Oi, Neide. Então, eu sou da Secretaria aqui do Estado da Saúde, servidora de carreira, né, na área da assistência farmacêutica. A gente acompanha desde o início a questão da judicialização, né, então, aqui no Estado, desde 1999, e também desde 2011, participo aqui do Comitê Estadual de Saúde da Justiça Federal. Então, e há muito, como disse a doutora Luciana, a gente discute a questão da oncologia, né? Primeiro, porque a gente tenta explicar, principalmente, né, para os operadores do direito, como funciona o SUS, né? Eu sempre digo que acho que a oportunidade que a gente tem hoje, né, e desde então, no comitê,
é de trazer, né, para os magistrados como funciona o SUS. Se tem coisas que não funcionam, se tem coisas que não estão disponíveis, muitas políticas públicas funcionam bem, né, e a gente faz esse contraponto. E a gente sempre se depara na questão da oncologia. Por quê? Porque o país tem uma política nacional de oncologia, tem um regramento para acesso, tem serviços credenciados para atender os pacientes nessa área. E a oncologia aqui no Paraná é uma área que a gente tem uma grande demanda, ela não é grande do ponto de vista de número de pacientes que buscam a justiça para ter acesso, mas ela é impactante do ponto de vista financeiro. Então, os levantamentos que são feitos todos os anos apontam que pelo menos 38, 37, já chegamos a ter 40% do volume gasto em judicialização do Estado, porque o Estado acaba sendo acionado para fornecer medicamentos para pacientes oncológicos. A prescrição desses medicamentos vem, inclusive, dos próprios serviços credenciados, né? Então, os nossos CACONs e o NACONs que tratam os pacientes que são prestadores de serviços do SUS, acabam judicializando ou acabam orientando o paciente a buscar aquele tratamento na justiça com a alegação, e a gente já teve até a participação de serviços, né, aqui no comitê, e já fomos, inclusive, em loco, né, visitar o maior serviço aqui da capital, com a alegação de que o tratamento pretendido, né, principalmente em função dessa nova linha de medicamentos, e que a indústria tem oferecido, né, na área de oncologia, cada vez mais temos mais medicamentos, de que esse tratamento não cabe, né, o custo dele não cabe no valor do procedimento que o Ministério da Saúde acaba ressarcindo. Então, a nossa intenção, Neide, é justamente provocar o Ministério para essa discussão, para essa reflexão, de que alguma coisa na política de oncologia tem que ser revista, né? Esse posicionamento do próprio Ministério, e falo, Neide, com muita segurança, e sou do SUS, tá? Não estou falando nós, enquanto sistema, como que a gente explica para fora da casa, né? Que a gente tem uma política, que ela tem uma organização, que os medicamentos estão dentro dos procedimentos na oncologia, diferente na assistência farmacêutica, onde a gente tem um medicamento destacado, e aí a gente consegue ver, esse medicamento está padronizado, esse não está, e o valor para esse procedimento. A oncologia, ela é mais abrangente, a lógica é do atendimento de uma forma integral a esse paciente. Como que a gente explica que o medicamento, então, que foi analisado pela Conitec, recomendado a sua incorporação, isso entra para dentro do SUS e os pacientes continuam não tendo acesso. Então, a provocação e a provocação à reflexão, e essa reflexão a gente entende que o Ministério da Saúde tem que estar presente, né? É justamente nessa, pelo menos, abertura de discussão da política atual da oncologia. O que a gente vai fazer com esses medicamentos que são mais caros, né? A gente tem um grupo pequeno hoje de medicamentos da oncologia que o Ministério faz compra centralizada por outras questões, mas que, né, pelo menos uns 5 itens o Estado recebe, passa para os CACONs diretamente, então há uma organização de um pequeno volume nessa compra centralizada, e os demais realmente ficam por conta, né, da oferta desse produto por CACONs e UNACONs, que tem total liberdade de definir seus protocolos clínicos, né? Então, aqui na assistência farmacêutica, a gente tem protocolos clínicos que são mandatórios para o atendimento do paciente. Na oncologia, vai do serviço adotar ou não as diretrizes que o Ministério também desenha e também disponibiliza. Então, o nosso contexto é esse. Eu sou uma das que defendo a questão dessa discussão junto ao Ministério pelo impacto, já declaro que é pelo impacto financeiro que os produtos oncológicos trazem para o Paraná na questão da judicialização. Acho que, rapidamente, é isso. Desculpa, eu estava... o Marco acho que pediu a palavra, mas alguém falou também agora junto, eu não consegui identificar quem. Uma coisa que faltou, Deise, realmente você me lembrou, eu esqueci. Neide, se apresente primeiro.
Eu quase fiz isso, doutora Luciana, mas como... Eu apresentei todos para você e esqueci de te dar a palavra para vocês. Não, e foi tão interessante, porque eu me senti tão acolhida, porque a senhora disse, não, eu já vou apresentar todos a você, eu disse, só faltava eu mesmo. Bom, meu nome é Neide Glória Garrido, eu também sou funcionária de carreira do SUS, aliás, eu estou nessa vida antes do SUS, né? Eu faço parte daqueles que trabalharam para desenvolver, nós trabalhamos desde a Assembleia Constituinte para criar o SUS, né? E trabalho há muito tempo nessa área de assistência e estou atualmente no Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, dentro da Secretaria de Atenção Especializada, e eu lido especialmente não com o pagamento por prestador, o pagamento do FAEC, mas eu lido com a preparação do MAC, que é aquele recurso que é transferido automaticamente, né, regular e automaticamente ao gestor estadual e municipal. Esse é onde eu trabalho. Sou médica, não sou farmacêutica, mas tenho essa vida e essa história, esse conhecimento em diferentes áreas do Ministério há muito tempo. Bem-vinda de novo, Neide, tá? Obrigada. Não sei se eu iria comentar alguma coisa agora ou se tem alguma outra pessoa que... O doutor Marco pediu a palavra, Marco, não quer falar antes? Não, eu falo, é breve mesmo a minha introdução, e é apenas para cumprimentar a todos presentes, colegas de discussão, cumprimentar a parte, e eu faço isso na pessoa da doutora Luciana Veiga, acho que estamos todos bem representados na figura dela, mas também cumprimentar a doutora Neide Glória Garrido, bom revê-la depois das nossas jornadas na Escola Nacional de Saúde Pública, nos cursos para o Ministério Público, naquela altura, com a coordenação da professora Vera Pet. Foi uma época muito agradável, muito produtiva, e é um prazer muito grande da minha parte revê-la bem e revê-la atuante como está. Eu só queria também esclarecer aos colegas de discussão do grupo de que o Ministério Público está tendo uma abordagem na área da oncologia que é um pouco diversa da que aqui está. Embora nessa que estamos a discutir, que é assistência farmacêutica, nós tenhamos naturalmente a atuação que nos cabe em face do fenômeno da judicialização e tudo que é correlato a esse tipo de circunstância. Porém, nós estamos tentando entender, e o fazemos junto com a Secretaria de Estado, e o fazemos juntos com o COSENS, né, que é o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, portanto, é algo a 6 mãos, e estamos tentando... e isso está sendo já elaborado, né? Um programa de atuação com a participação dos entes estatais, mas também dos promotores com ofício em saúde pública, em questões de prevenção do câncer, ou seja, nós estamos pensando o câncer na área de atenção primária, onde ele é detectado, e a ideia é a detecção precoce, exatamente para que possamos ter o cuidado com essas pessoas, de modo em alguns casos possíveis, evitar o agravamento, evitar que avance a doença de tal forma, quando ela entrar na rede de atendimento ao câncer, depois que ela é triada, digamos assim, na atenção básica, de que ela venha, pelo menos em grandes números, venha a demandar judicialização de medicamentos dessa natureza. A ideia é abreviar o sofrimento das pessoas, tratá-las da forma melhor possível, menos invasiva possível e com menor custo. Isso envolverá os municípios, que é o que estamos a discutir com eles, e pronto, um protocolo bastante, digamos assim, funcional, possível para pequenos municípios executarem. É disso que se trata. Então, é na lógica da prevenção que estamos atuando, já está finalizado uma cartilha, ou está em finalização uma cartilha, que há uma lei estadual no Paraná que determina que os direitos das pessoas portadoras de câncer sejam veiculados, sejam divulgados, sejam publicizados, e isso a gente está fazendo em conjunto com os entes estatais, nas unidades de sistema dos municípios, né? sem prejuízo que também possa ser essa divulgação elaborada
nas unidades próprias de tratamento do câncer, né? CACOM, NACOM, etc, etc, etc. Então, divulgação de direitos é muito bom para as pessoas saberem o que elas têm direito de fato, sendo portadoras da doença, e aí sim também procurarem prover os seus direitos, que eventualmente não sejam respeitados, quer por si, quer por intermédio da advocacia pública, do Ministério Público, etc. Então, provimento, digamos assim, capacitação de direitos, né? Nós temos uma área nova na nossa página, com digamos assim, um manual de atuação no câncer, voltado para o MP, mas que para qualquer pessoa pode ser útil. Isso já está finalizando. E o grande projeto mesmo é termos essa atuação na atenção básica no âmbito preventivo, inclusive no sentido de que se possa respeitar, como diz a lei federal conhecida por todos nós, os 60 dias de prazo, né, dentro dos quais o tratamento da pessoa com câncer deve ser iniciado. Isso também tem a ver com a atenção básica. E, para encerrar, um programa mais antigo nosso, que um pouco colateralmente já vem há mais tempo tratando com câncer, que é um programa instituído aqui no Paraná, mas tem a ver com a CESA, que é um programa que nós denominamos de exposição comunitária a efeitos de agrotóxico. E essa exposição contém elementos relativos à formação, ao surgimento de neoplasias, além de outras doenças. Mas isso é um pouco colateral, mas já é uma outra vertente de trabalhar também com a doença. Era isso que eu queria dizer aos colegas do esforço do Ministério Público. Eu tenho feito, junto com os colegas, um trabalho muito grande para que nós, da área de saúde do Ministério Público, não nos transformemos apenas numa área de Covid, né? Eu sei que o Covid acaba abrangendo a maior parte do nosso tempo, da nossa capacidade de trabalho, mas é importante que questões como essa que estamos a discutir aqui tenham um curso, porque elas têm um significado epidemiológico muito importante e, principalmente, geram muito sofrimento, muitas perdas humanas. Eu creio que falei demais, peço desculpas aos colegas, e agora devolvo a palavra à doutora Luciana. Doutor Soboina quer falar, Neide, desde já passo para você, tá bom? Bom, primeiro eu quero cumprimentar também o doutor Marcos, foi um prazer muito grande, só quero dizer isso, prazer muito grande revê-lo também, da minha parte. Bom, eu estou participando, começando a participar de um grupo em Brasília, né, com representantes de toda a sociedade de especialidades, porque a chegada do doente para a especialidade, que é a atenção secundária, está muito atrasada, não chega, ou chega tarde, né? No câncer, eu sou ortopedista, então o diagnóstico de alguns tumores estão sendo feito tardiamente, porque não chega a atenção secundária no tempo devido para que se faça diagnóstico e se dê trato. Pode ter uma suspeita. Então, a relação, e nós vemos em todos os grupos, não só na oncologia, a relação entre a primária e a secundária está muito ruim, tá? Então, até chegar no ortopedista, vou pôr no meu campo, ou qualquer outra especialidade, está demorando muito. Não há uma relação, né? Por mais que se tenha um sistema organizado de contra-referência, ou dizer o que tem, essa relação tem que ser mais próxima do médico, né? O médico da atenção primária, ele não está formado adequadamente para fazer atenção primária. Então, uma coisa básica nisso é que nesse médico da atenção primária tenha uma carreira de médico, né? Porque ele é o primeiro, ele sempre será público, ele nunca será privatizado, ele sempre tem que ter, e essa opinião até do procurador da última reunião que eu participei, que é um procurador lá da Paraíba, mostrando que se o município contrata médico para a ponta, pagando R$ 2.500 por mês, ele não tem direito a nada. Quem é que vai para lá? Né? Então, já existe no próprio Ministério Médico para o Brasil que tenta provocar isso, mas a discussão fica meio politizada e não chega no ponto final. Porque a intenção nossa é criar um grupo de trabalho que trabalhe dentro do Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional tenha a clara razão e posição para que isso aconteça, né? Então, isso através de uma frente parlamentar, existem vários deputados interessados nisso, e você cria um ambiente de discussão contínuo, né? Toda semana, ou todo mês, ou todo momento se discutirá atenção primária e secundária, e aberto à discussão com quem quiser,
né? Então, precisa ter essa discussão, que nós estamos fazendo muitas vezes particularizada e não abre essa discussão, né? Que é uma coisa que nós vimos no outro dia na discussão, né? Os conselhos, que é a participação social da sociedade, onde é que está? A sociedade está aqui na minha frente, né? Então, se nós ficarmos discutindo isso e não abrirmos essa discussão para que possa chegar, não tem. Então, isso nós estamos começando a fazer e realmente começa na atenção primária e na atenção secundária, porque é por aí, doutor Marco, que nós vamos chegar a um diagnóstico, senão nós vamos ficar atrasados. E tudo isso, a prevenção, a educação, e nós não temos uma educação sanitária adequada no país, né? Nós vemos isso na pandemia. Cada um tem que saber o que é a pandemia e cada um tem que proteger a pandemia, proteger a si mesmo e os outros, né? Então, você fica uma discussão muito mais de governo do que de cidadão, né? Quer dizer, como é que nós chegamos a cada cidadão através disso aí? Então, eu participo desse grupo, então eu estou vendo que vai ter um grupo aqui, outro grupo lá, e eu imagino que em algum momento esses grupos têm que conversar entre si. Neide, está com a palavra, então. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu ouço com bastante alegria a abordagem e o encaminhamento que a senhora está dando e que eu vejo que todos os participantes têm como preocupação, né? De que a judicialização não seja uma arma contra o SUS, contra a assistência pública, contra o serviço público, mas que simplesmente faça o papel dela. Nós discutimos muito nesse curso que o doutor Marco Antônio se referiu, na época em que trabalhávamos com os procuradores e promotores de saúde, pena que não foi um número bastante grande, significativo, 200 pessoas, mas essa discussão deveria ser muito mais ampliada no país como um todo, porque nem sempre eu vejo grupos e autoridades como vocês que tenham unisonamente esse pensamento de que, por um lado, eu tenho que atender a demanda individual que me chega, mas também eu tenho que pensar uma forma, uma abordagem e provocar quem seja autoridade sanitária ou quem esteja no caminho dessa discussão para que se altere a situação que leva ao elevado número de processos judiciais, né, para tentar garantir direitos à saúde. Só que esse assunto é extremamente complexo porque tem no meio várias expectativas e preconceitos também de diversas partes e, sobretudo, uma pressão muito grande da indústria, né? Nesse caso que nós estamos falando particularmente, que é a incorporação de novos medicamentos, isso para o tratamento do câncer, todos os medicamentos do tratamento do câncer já são caros, né? Já tem um custo elevado, e quando se dá a incorporação de medicamentos novos, isso vem mais ainda pesar em qualquer orçamento, porque quando a indústria pressiona para colocar um medicamento a mais, ela tem que retirar todo o investimento que foi feito até chegar à fabricação daquele medicamento. E, muitas vezes, o medicamento novo não é a pílula mágica, não é a panaceia para todos os males, como a indústria tenta vender, mas por razões técnicas, a Conitec também tem que aceitar, tem que dizer, não, de fato, esse medicamento está, do ponto de vista técnico e da documentação e tal, provando que é um medicamento que pode ser utilizado no SUS, e o fato dele aparecer no elenco de medicamentos que são ofertados acaba fazendo com que os pacientes queiram o medicamento mais novo, na esperança de que ele seja muito melhor do que os anteriores, o que nem sempre acontece, é importante ressaltar isso, e os próprios médicos que querem ter sua casuística com o uso
de medicamentos novos. Então, são fatores que, por mais que se mexa na política, e eu concordo inteiramente com a senhora, com o que disse antes, de que alguma coisa tem que ser feita na política para tornar um pouco mais coerente, né, o que está escrito com a prática e com o efeito que isso causa na assistência. Agora, eu estou levantando, em primeiro lugar, esses fatores que nenhuma política consegue, na verdade, neutralizar ou absorver de tal forma que se possa reduzir significativamente o efeito que eles têm, né? Então, esse fator do desejo do paciente, da indicação do médico, porque vários médicos podem ter tido sucesso em tratamentos com outros medicamentos antes de incorporar esses novos, no entanto, eles passam a receitar os novos simplesmente porque eles estão disponíveis e porque eles também sofrem a pressão da indústria, né? A pressão da indústria é exercida em todo mundo, né? No leigo, no paciente, na expectativa, cria esses preconceitos, digamos assim. Não estou com isso querendo excluir a possibilidade de medicamentos que, de fato, fazem uma diferença, né? Mas só estou querendo afirmar que não são todos, né? E a incorporação da Conitec é uma coisa que raramente é levada em consideração. Ela significa o seguinte: ok, este medicamento baseado em análises técnicas, em documentação e tal, está apto para ser utilizado no SUS, incorporado ao SUS. E, infelizmente, aí começa a primeira incoerência, que é difícil de resolver, eu vou dizer a vocês por quê. Isso não está acompanhado de um aumento do financiamento. O financiamento caminha por outro lado, caminha por outra lógica, e não pela lógica, incorporou isso, tem que botar mais medicamento. Eu já participei de algumas discussões internas do Ministério sobre esse ponto específico. Será que a Conitec deveria não incorporar enquanto não tivesse financiamento? Essa é uma pergunta, entendeu? Que fica sempre numa tensão muito grande, porque os especialistas dizem, não, nós não podemos bloquear, porque dizer que esse medicamento não faz parte da lista do SUS é como se eu dissesse que ele não está apto, ou que tem algum problema técnico, químico, biológico, ou na produção para que ele não esteja. Então, a Conitec diz, não, a Conitec tem que dizer que um bom medicamento pode ser utilizado no SUS. Aí a gente pergunta o contrário. Será, então, que, porque a Conitec também é SUS, né? Embora ela tenha uma grande participação de especialistas, de sociedades, associações, etc., é uma estrutura do Sistema Único de Saúde, né? Então, aí a gente diz, então, e o financiamento teria que ser previsto, então, um remanejamento, digamos assim, de todo o recurso que se utiliza no SUS para cobrir esses medicamentos quando eles são aprovados pela Conitec, seria uma outra forma de funcionar. Eu estou querendo ser assim, bem clara e colocar para vocês o dilema com o qual a gente trabalha o tempo inteiro. Até porque, quando se pensa em alguma especialidade, como agora, por exemplo, está se pensando no câncer, essa preocupação, os detalhes da preocupação com essa especialidade tomam a cabeça como um todo e o cenário como um todo, e a gente perde um pouco de perspectiva a ideia de que o SUS não é uma soma de especialidades ou de doenças em particular, que eu olho esse aqui, resolvi o câncer agora eu vou resolver a ortopedia, agora eu vou resolver a cardiologia, agora eu vou resolver... Não, né? Na verdade, está tudo aí pressionando simultaneamente. E a gente, com um constrangimento
fundamental, que é o constrangimento orçamentário e financeiro, né? Porque todas as áreas, setores, associações e tal, que pensam em pressionar, no melhor sentido, o Ministério da Saúde e as autoridades sanitárias, né, para resolver problemas da política, não o fazem na mesma intensidade, pelo menos, para resolver o problema orçamentário. Por exemplo, é muito mais fácil que as pessoas se convençam de buscar os parlamentares, né, deputados e senadores, para uma nova lei para a doença tal ou para o atendimento tal, do que pensar que são esses mesmos advogados e senadores que, ano a ano, restringem o orçamento da saúde. Percebe? Então, tem aí umas contradições. Eu, depois de 42 anos de trabalho nisso, me sinto impotente em alguns momentos, porque enxergo isso com toda a clareza, vejo que é justa a reclamação de que, se está na lei, o serviço deveria cumprir. No entanto, por entender, por enxergar a dinâmica de todos esses fatores que jogam aí, me sinto impotente, porque eu digo, não é só esse caminho, não é pressionando o Ministério da Saúde, por mais que tenha que ser pressionado, que nós vamos resolver. Precisa mais do que isso. Precisa cobrar do Ministério coerência? Sem dúvida nenhuma, porque temos muitas incoerências, inclusive algumas que eu vivo brigando e vociferando lá dentro. Alguém, acho que foi o doutor Silvânia, que comentou a história da Covid, né? Que está todo mundo Covid, o Ministério é Covid, a sociedade está atrás de Covid, também não sem razão, né? Porque estamos vivendo uma situação tão extraordinária que isso ocupa as cabeças de todos com justa razão, mas, ao mesmo tempo, tirando isso, existem, sim, incongruências nas políticas, às vezes das mesmas áreas, né? Justamente porque se tem o hábito, de um tempo para cá, de um olhar muito fragmentado, de um olhar para cada doença ou para cada especialidade, como se isso fosse resolver o problema da assistência como um todo. E eu estou absolutamente convencida de que não vai resolver. Houve um tempo, alguém, o doutor Marco Antônio falou que falava demais, ele sabe que eu também sou de falar muito, pode me cortar quando achar conveniente, doutora Luciana. Mas eu queria comentar o seguinte, houve um tempo, logo no início, quando fizemos o SUS, em que a gente pensava que o papel da esfera federal deveria estar concentrado num grande monitoramento, em informação, em financiamento, em análise da situação sanitária, né? Em prospecção de cenários e tal. E, nesse tempo, eu sonhava muito em que nós seríamos muito mais coerentes, porque estaríamos com base em dados, em análise de dados, fazendo projeções para o futuro. E que os estados, as secretarias estaduais de saúde, estariam fazendo algo muito parecido no seu âmbito, né, no âmbito estadual, e cuidando só daquilo que fosse mais raro ou mais complexo, para que os municípios cuidassem da maior parte das coisas. Nós teríamos, inclusive, nesse sonho, nesse desenho, assistência básica ou atenção municipal muito mais competentes, porque isso, o contato com o paciente seria, de fato, uma responsabilidade municipal. Esse desenho fracassou em relação, sucumbiu à pressão de alguns fatores que foram os seguintes. Primeiro, o crescimento acelerado da população, que agora reduziu, mas houve, né, década de 80, 90, fim de 90, isso começou a reduzir.
o segundo fator foi a incorporação tecnológica. A tecnologia, especialmente a tecnologia farmacêutica e de equipamentos, mudou completamente, né? Na época em que eu estudei medicina, a gente estudava farmácia, a gente estudava aspectos da formulação de medicamentos, princípios ativos, etc. Hoje em dia, é tão complexo, porque hoje em dia os medicamentos passaram para outro patamar, até da genética, da engenharia genética, né, de uma série de coisas que não cabem mais num panorama geral da medicina. Então, essa mudança da tecnologia, do mercado, e tudo, é uma outra pressão que, naquele momento, ninguém contava com isso. E um terceiro fator, que é um fator político, eu acho esse que é o mais difícil da gente suplantar, é o arranjo federativo que a Constituição previu também começou a fracassar com essa coisa de que todo mundo tem que fazer política naquilo que chega ao cidadão. Então, o Estado não descentralizou todas as suas unidades, porque isso é perder um pouco de poder diante do cidadão. Todo político quer poder resolver a atenção para esse ou para aquele paciente mais ilustre ou mais, né, mais destacado. E o Ministério, por sua vez, no meu modo de entender, acabou também enveredando um pouco nessa armadilha de voltar à ideia de programas verticais, né? Então, uma política para o câncer, uma política para o AVC, uma política para a doença renal, percebe? Então, e isso tudo faz com que, hoje, a área que eu mexo, por exemplo, que é do financiamento, seja um emaranhado e um cipoal de inconsistências. Talvez eu não ajude muito com essa posição que eu defendo e advogo, mas eu quero dizer que, para mim, procede, e eu vou, claro, naquilo que me compete, reverberar e colocar isso dentro do Ministério, mais uma posição, sobretudo com a qual eu concordo muito, então me dá prazer ver essa abordagem de vocês, mas, por outro lado, eu queria também provocá-los a se juntar nessa outra briga do chega de fragmentar, vamos pensar numa assistência global, vamos pensar... atenção básica, sem dúvida nenhuma. Agora, faltam coisas, o discurso está descolado da prática. Eu concordo com o doutor Sobania de que o médico da atenção primária não está preparado, e ele não está preparado desde a escola, e depois ele fica pior porque o funcionamento do sistema não correlaciona a atenção básica com a atenção especializada, né? E isso tudo também vem porque, no nosso sistema, naquele tempo a gente sonhava que fosse diferente, a compra do serviço a entidades privadas aumentou muito, né? A proporção, a pressão também dessas entidades por receitar livremente, eu ponho esse livremente entre aspas, porque não é uma questão de liberdade. Se eu tenho um protocolo bom e que funciona, por que eu tenho que ser diferente e dizer como eu trato? Como eu, médico, decidi usar o medicamento tal ou qual? Que muitas vezes está se experimentando. Eu vou ter cuidado em usar essa palavra para explicar o seguinte. É claro que não está experimental no sentido clínico específico da aprovação do uso do medicamento. Mas é experimental porque esses estudos clínicos prévios ao lançamento de um medicamento são infinitamente menores e, portanto, informam infinitamente menos a respeito do uso desse medicamento do que a abertura dele para
a prescrição livre dos médicos. Entende? É quando os médicos começam a prescrever livremente que a gente vai ver de fato o que aquele medicamento produz. A colega farmacêutica, Daisy, né, se não me engano, pode endossar o que eu estou dizendo. Né? Muitas vezes, alguns, são raros, mas alguns contradizem os estudos médicos originais. A gente está vendo isso, a sociedade inteira está vendo isso hoje com a vacina contra a Covid. Né? Todo mundo sabe o número, diz, foi um grande número do teste na primeira fase, segunda, sem dúvida, não seria pequeno, especialmente pelo tempo recorde em que essas vacinas foram preparadas. Mas ninguém pode se enganar, é agora, aplicando em milhões, é que nós vamos ver o que essas vacinas de fato significam e qual é o efeito delas. Né? Então, a mesma coisa acontece com os medicamentos. E se a gente se fechar só para a defesa de um ponto, nós vamos estar fazendo pouco. Nós não vamos atingir o objetivo, que é atender melhor, reduzir a judicialização e fortalecer o SUS. Né? A pressão dos hospitais privados por mais pagamento, eu não sei se vocês conseguem imaginar qual é. As entidades filantrópicas, sobretudo, as filantrópicas que no Brasil não tem nenhum rigor para classificar como filantrópica uma entidade, né, que recebem, além do pagamento do SUS, que é pouco, não sei o quê. Sim, a tabela é pouca, não resta dúvida. Que, aliás, é um outro problema da política interna do Ministério. Por que não pegar todo o recurso que se utiliza para várias políticas pontuais e colocar num preço justo de procedimentos da tabela? Essa foi uma briga da gente na década de 90. Na década de 90 conseguimos fazer isso. De 2006 para cá, não se consegue fazer mais isso. Porque cada grupo pressiona por um aumento nos procedimentos que lhe interessam. E as filantrópicas, que também se especializam, né, e têm um privilégio na nossa sociedade, até por uma questão de tradição, né? Elas vêm dos nossos colonizadores portugueses, né? Vem esse hábito, né, de saúde, assistência à saúde ligada à caridade. Eu, para falar a verdade, tenho verdadeira aversão a esse conceito. Né? Assistência à saúde é um direito do cidadão, então o Estado tem que prover isso e não fazer essa junção com alguma coisa caritativa ou religiosa. Né? Mas as filantrópicas, segundo esse mote, que ainda tem muito apelo na nossa sociedade, conseguem privilégios, vantagens, isenção de impostos, preços diferenciados, etc., e continuam brigando, batalhando, atirando pedras na tabela SUS, nos preços e estimulando a judicialização a partir dos pacientes que atendem. Ufa, desculpe, eu trouxe para vocês um panorama do meu dia a dia. Vocês trouxeram de vocês, e eu acho muito pertinente. Mas eu queria também compartilhar com vocês o panorama do meu dia a dia para dizer como nós podemos juntos ser mais eficazes nessa briga, sabe? Conhecendo todos esses elementos. Eu não poderia chegar aqui e dizer, tá certo, vocês têm razão, ou então, como muitas vezes nós somos obrigados a fazer no Ministério, que é assim, mas eu já passei para você tantos milhões, eu já transferi, e é verdade, né? Porque esse é um outro lado também. A própria Secretaria de Estado da Saúde, ou Secretaria Municipal, quando é o caso, vez por outra, aliás, com muita frequência, para o meu gosto, assumem o papel de dizer assim, é o Ministério, vamos pressionar o Ministério. No entanto, eles sabem, todos sabem, como eu sei, que, primeiro, o financiamento constitucionalmente definido tem que ser tripartite, tem que ser das 3 esferas. Né?
o financiamento do Ministério da Saúde é o mais transparente. Todo mundo sabe qual é o orçamento da atenção especializada, pode ir lá buscar. Nós temos um sistema de informação que é público, que mostra toda a transferência mensal, né? Todo mundo conhece os outros fatores, ou as outras rubricas, digamos assim, de financiamento. No entanto, quanto o Estado do Paraná coloca na atenção especializada? Eu não sei. Eu, que sou uma funcionária do Ministério da Saúde há 42 anos, não tenho de onde tirar esse dado. Quanto o município de Curitiba coloca na saúde? E mais, muitas vezes, para pedir aumento de recursos da saúde, do Ministério, o Estado diz, eu coloco tanto. E aí ele compara o recurso de uma fração, que é a atenção especializada, é a maior fatia, sem dúvida nenhuma. Mas ele compara o recurso que o Ministério passa para a atenção especializada, que é o teto MAC, sem o FAEC, ele compara com todo o gasto da Secretaria Estadual. Que comparação é essa? Né? Não podemos considerar justa essa comparação. Eu quero ver quanto cada Estado investe na atenção especializada para comparar com o que o Ministério investe. E não porque seja igual, mas para saber se eu estou zelando tanto pelo recurso que está disponível para mim, quanto a quem eu estou solicitando, quando deve estar zelando aquele a quem eu estou solicitando. Entendeu? E isso não existe. Muitas vezes o Estado não avaliou o suficiente. E olha que o Estado do Paraná não é, na minha avaliação, dos mais ausentes ou negligentes. Desculpe a palavra pesada, não quero atacar, nem ofender ninguém, mas eu digo, no comparativo Brasil como um todo, o Estado do Paraná tem um histórico de bom acompanhamento das suas finanças, de técnicos competentes em lidar com assistência e com o financiamento e tudo, mas ainda assim comete também esse mesmo deslize a que eu estou me referindo, de achar que é o recurso da esfera federal que tem que financiar tudo. Nunca coloca na discussão, né? Porque para mim o normal seria dizer, escuta, olha aqui, eu já estou botando tanto, você está botando quanto? Mas eu preciso, a população necessita ainda desse todo. Como é que nós vamos juntos fazer para que a gente tenha esse recurso disponível? Entendeu? Eu acho que a gente precisa de uma grande mudança de postura e de visão para resolver mais profundamente esses problemas que algumas vezes temos resolvido pontualmente, né? Algumas dessas ações resolvem aqui e ali, mas é como a senhora diz, a judicialização ou continua ou aumenta, ou progride. A gente não está vendo reduzir. E hoje, mais ainda, porque tudo nesse país está virando judicialização, né? Os assuntos que deveriam ser resolvidos na esfera interpessoal estão hoje na Justiça Federal. É espantoso. É espantoso ver como nós, enquanto sociedade, estamos perdendo a capacidade de análise e de adoção de condutas favoráveis ao coletivo, de maneira em que sempre é preciso um tercios para arbitrar, né? E eu imagino que a justiça, eu não tenho a menor ideia das pressões que a senhora sofre, mas eu imagino que, se eu estivesse aí, estaria sofrendo muito, porque não é fácil decidir, não é fácil arbitrar, né? Arbitrar é uma tarefa árdua, porque você nunca pode realmente elencar todas as variáveis, né? E, ao mesmo tempo, você tem também seu repertório, suas crenças, seus valores, né? E tudo isso é questionado
no momento em que a gente se defronta com problemas assim. Falei demais, né, doutora Luciana? Não falou. Realmente não é fácil. Acho que eu falo por todos os juízes aqui, muita coisa não deveria estar no judiciário, mas está e a gente não tem como se furtar, né? Eu vou abrir a palavra, mas antes eu queria te colocar 3 questionamentos, se você puder me responder. O primeiro deles, assim, para mim a frase que mais ficou do que você falou, dentre tantas outras que eu concordo com muitas delas, foi que você vai reverberar isso no Ministério. Isso foi o de mais importante para mim, que é o que a gente tenta com o diálogo aqui, é tentar criar realmente algum fluxo que traga uma melhora para o panorama da judicialização. E aqui eu posso dizer, pelo grupo que participa aqui no comitê, essa tua preocupação, existe uma preocupação de preservar o SUS efetivamente, a gente precisa que ele funcione, né? Então, aqui é um grupo que discute há muito tempo a judicialização e que a gente consegue ter esse panorama, talvez não tão preciso como quem está no diferente, mas a gente consegue ter um panorama do impacto da judicialização, e a ideia é efetivamente que a gente consiga chegar num equilíbrio, se é que é possível, né? Mas eu queria te colocar 3 coisas. Primeiro, se vocês chegam a discutir dentro do Ministério da Saúde, eu acredito até que sim, porque eu já ouvi um pouco disso, mas isso surgiu aqui nas nossas discussões. Primeiro, até no chat, algumas pessoas colocaram isso, a gente até entende o papel da Conitec, aquilo que a doutora colocou ali no começo, da Conitec se vê na situação de não poder dizer que um medicamento não poderia ser oferecido ou não. O que a gente vê na prática é que o Ministério da Saúde ele não está necessariamente vinculado ao relatório da Conitec, ela faz uma recomendação e o Ministério vai dizer se aceita ou não aquela recomendação, mas na prática a gente vê que ele sempre vai acatar o que a Conitec colocou. Então, no primeiro momento, já que a Conitec não poderia fazer essa análise, eu até achava que a Conitec deveria fazer a análise orçamentária, né, quando ela faz a análise do impacto financeiro. Mas daí não caberia ao Ministério fazer antes de incorporar? E o segundo ponto, não seria mais coerente sair uma pactuação antes da incorporação? Porque a gente vê muito isso, né? Acaba saindo a incorporação, não sai a pactuação, passam-se os 180 dias, por algum motivo isso não consegue ser pactuado na CIT, isso gera um atraso, né? A gente vê isso com muita frequência, né? De medicamentos que passam os 180 dias, tem sido isso cada vez mais frequente. Então, vocês discutem no Ministério se não seria o caminho o fluxo inverso, primeiro a Conitec analisa, o Ministério, então, depois só incorpora, depois de fazer a pactuação tripartite, e ver quem efetivamente tem condições de oferecer. Oi. Lu, só se eu puder fazer um comentário acerca dessa sua pergunta, lembrando Lógico. Que aparentemente há uma divergência dentro do Ministério da Saúde sobre como os oncológicos devam ser oferecidos, né? Então, se aumenta o valor da centralizada ou aumento da PAC. Então, tem gente, há pessoas dentro do MS que julgam que esse prazo de 180 dias, enfim, não serve para os oncológicos na medida em que haveria liberdade do prescritor de prescrever a droga, ainda que ela não caiba dentro da PAC. Então, acho que no oncológico a discussão ainda tem um outro ponto, né? Obrigada. E, além disso, se a doutora vê, diante dessa discussão que a gente viu, eu entendo todas as dificuldades dentro do Ministério, mas principalmente em relação àqueles que são mais judicializados. Vamos pensar aqueles que têm um impacto grande, né, nacional. A doutora vê alguma possibilidade de o Ministério caminhar para tentar diminuir essa judicialização ou não? E agora, antes de eu dar para responder, eu acho que podem os outros fazerem outras perguntas e a gente, de repente, responde tudo junto. Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa. Só queria colocar mais uma coisinha. Eu adorei o enfoque que a doutora Neide deu. A gente participa das reuniões há muito tempo e ela trouxe coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Então, para mim, a reunião foi bem produtiva. Uma alegria ter a senhora aqui hoje, doutora Neide. Bom. Eu queria reforçar o que a Carol disse, doutora Neide. A gente ouviu bastante gente do Ministério da Saúde aqui nas reuniões e, enfim, todo esse período que estamos trabalhando com essa questão. E poucas vezes a gente tem pessoas assim, tão abertas, tão simpáticas como a senhora, e que trazem também os problemas que o Ministério enfrenta, né? Porque a partir do momento em que vocês conseguem mostrar que há problemas para serem resolvidos, há inconsistências, a defesa daquilo que vem sendo feito de bom, ela ganha, acho que ainda mais credibilidade, porque quando se adota uma postura de que não, aqui nada está errado,
e o problema é com os outros, e aqui a gente faz tudo como deve ser feito. A gente sabe que todo lugar há problema no meu trabalho também, eu tenho problemas na forma de eu atuar, todo mundo tem. Então, quando se defende tudo como se fosse perfeito, aí o diálogo normalmente não consegue avançar e a gente já não sabe exatamente o que é perfeito e o que não é. Como a senhora tem essa abertura de identificar os problemas que são enfrentados também, coisas que precisam ser melhoradas, a gente consegue até acreditar com mais força na defesa que a senhora faz das virtudes do SUS, né? Então, isso é muito importante. E eu agradeço toda essa colaboração da senhora. E eu acho que na linha, só deixar uma colocação dentro do que a Luciana e a Carol falaram, de talvez resolver alguns problemas, algumas inconsistências que acabam gerando judicialização. Tem uma coisa que eu não consigo entender muito bem na política oncológica, que é assim, como via de regra há essa abertura para a prescrição dos tratamentos pelos CACONs e UNACONs, que tem a única restrição ali de encaixar esses tratamentos dentro dos valores da APAC, normalmente, então, não se incorpora medicamentos oncológicos. A gente tem algumas exceções daqueles que são adquiridos centralizadamente, e aí, por razões, eu imagino, até orçamentárias e de logística, se entende que naqueles casos em que questões de demanda ou de valor, enfim, aí sim vale a pena incorporar esses medicamentos, né, para o medicamento em si, para uma aquisição e distribuição centralizada. Agora, não é sempre que a gente vê isso na Conitec, até essa análise da necessidade do medicamento ser incorporado, ou seja, por que incorporar um medicamento oncológico, inclusive grande parte deles, depois que incorporado, ele não está sendo disponibilizado, se há, em princípio, a possibilidade de livre prescrição. Então, não teria que ter uma consideração também, olha, nesse caso, além da análise que a Conitec sempre faz em relação aos medicamentos em gerais, não seria o caso de justificar por que há necessidade de incorporar aquele medicamento que é oncológico, por que aquele em específico tem que ser adquirido pelo próprio Ministério, porque senão eu tenho receio de começar a ter incorporações como essas que a gente vê ultimamente, que vão caindo nessa vala comum de medicamento incorporado e depois não é disponibilizado, e aí dá motivo a uma argumentação do Ministério da Saúde, mas eu não preciso incorporar, é livre para o CACON, mas então, se não precisa, por que incorporou? Eu acho que fica difícil, pelo menos eu tenho uma dificuldade de entender isso também. Gente, se mais ninguém tiver alguma pergunta, a doutora Neide está com a palavra já. Bom, deixa eu ver até se eu volto, né? Primeiro, olha, realmente uma satisfação ouvir que vocês acham útil essa abordagem que eu faço, porque eu fiquei, inclusive, tranquila até para fazer essa abordagem, porque eu vi que já esteve nessa conversa a Inês Gadelha, que, além de tudo, é oncologista, ou seja, ela tem uma bagagem técnica maior do que eu nesse assunto. Então, eu disse, e por um outro lado, eu disse, ela não aborda os problemas de gestão como eu abordo, porque vivo com isso há muito tempo, além dos problemas médicos. Então, resolvi, aproveitando esse espírito que eu senti na abordagem de vocês, para dizer, esse é para mim um grupo que pode ampliar essa atuação e essa pressão, e não fazer uma pressão exatamente sobre o mesmo ponto que todos os outros grupos fazem, que é curto, né? Mas, bom, com relação à sua proposta, eu acho que ela é lógica, mas deixa eu comentar primeiro o que o Bruno disse, porque eu acho que se associa. Qual é o significado da incorporação pela Conitec, né? Quer dizer, da recomendação de incorporação, que depois, como a senhora disse, é feito quase que automaticamente. Inclusive, tem gente que perde um pouco a ideia, a noção do que é a Conitec por causa disso, né? A gente já tem a Anvisa, né? Que tem que ter para dizer, autorizar, digamos assim, a circulação de qualquer produto ou medicamento no país. Além disso, a gente tem a Conitec para dizer, ok, tecnicamente, esse medicamento, recomendar que esse medicamento seja usado massivamente, porque a ideia do SUS é essa, né? Eu abro e digo, olha, isso aqui pode ser realmente prescrito. E tem o terceiro ponto, que é, ok, se eu abro para todo mundo e é livre para que os médicos recomendem, né, ou prescrevam, eu tenho que ter financiamento para isso, tenho que cobrir. Aí eu queria pontuar duas coisas. Uma, o medicamento originalmente foi incorporado na APAC,
Porque o financiamento da atenção especializada tem esses dois componentes, né? Um é o teto, é um valor global que a gente entrega, que hoje está também cheio de penduricalho. 30% do teto global não é só assistência geral, mas é o que dentro do Ministério se chamam incentivos permanentes de custeio. Para mim é uma contradição um incentivo permanente, mas existe incentivo permanente de custeio. E esse valor, o gestor que recebe, estadual ou municipal, é livre para aplicar em qualquer coisa. Inclusive, muitas vezes, processos que chegam ao Ministério perguntando: mas quanto tem para o câncer, para assistência ao câncer no Paraná? Quanto tem para assistência ao câncer em São Paulo, no Rio Grande do Sul? E nós somos obrigados a informar o recurso que está estritamente vinculado na portaria que concedeu a algum aspecto do tratamento do câncer. Percebe? Mas, na verdade, o gestor estadual pode, num determinado momento, dizer: não, eu estou precisando de muito mais dinheiro para o câncer, e eu ponho esse recurso, esse 70% do MAC que ele tem livre na sua mão, eu posso racionalizar a utilização que eu estou fazendo dele hoje e aumentar o meu custeio da oncologia. Percebe? Isso, em geral, não é feito, né? Só se busca qual é o dinheiro para o câncer. O dinheiro para o câncer não é carimbado o dinheiro para o câncer. Ele é carimbado quando ele é concedido, né, outorgado, mas na aplicação o gestor é livre para aplicar. Então, esse fator também tem que ser pensado. E aí, nessa discussão do como aplicar, que eu acho que a sua proposta é muito lógica, por que não pactuar antes de dizer está incorporado, né? Atualmente, no Ministério, está muito difícil pensar em qualquer discussão ou pactuação. A gente está vivendo tantas turbulências políticas, mudanças de gestão, que está todo mundo acompanhando, que algumas discussões técnicas ficam, de fato, relegadas ou sem força, né? Mas tem que insistir nelas, eu não estou fugindo dela, não. Só estou querendo dizer que talvez não funcione ou não flua tão bem quanto pode ser a nossa expectativa. Mas, por mais que existam grupos discutindo, ou pessoas, ou técnicos e tal, é preciso que essas críticas e essas pressões... Pressão, para mim, é uma coisa boa, eu acho que vocês já entenderam, né? Porque eu falo tanto, tem gente que... Quer dizer, pode ser uma coisa boa, né? Eu estou falando de pressões positivas e negativas. Mas só para dizer que, quando eu falo em pressão, não é para não ter, não. Elas precisam chegar simultaneamente em diferentes lugares. Vou reverberar, sim, mas ela tem que chegar no DAET, na Secretaria de Atenção Especial. Tudo tem que passar. Ministro, gabinete do ministro, Secretaria de Atenção Especializada e um departamento, né? Eu estou no departamento de regulação, avaliação e controle, que é o do financiamento, que a gente prepara o pagamento desse montante global, do qual eu me referi, que o gestor, se quiser, ele pode aumentar o financiamento da oncologia com esse recurso, e mais aquilo que eu me referi no início, que se colocou os medicamentos na APAC, foi, inclusive, uma coisa decorrente de muita discussão com o CONAS e CONASEMS e tal, porque o FAEC, aquele recurso que não é exatamente teto MAC, né, ele é um adicional. E, portanto, eu poderia ampliar, digamos assim, o financiamento. Eu também acho que a incorporação do medicamento no procedimento, ela é complicada. Primeiro porque alguns têm, outros não têm. Então, já é uma coisa que não é muito desejável, né? O melhor, sobretudo quando está se lidando com coisa pública, com grandes números e com um sistema muito grande, o melhor é padronizar, o melhor é ter protocolo, o melhor é tudo isso. Porque quando eu tenho protocolo, eu
observei uma quantidade muito grande de ocorrências e de fenômenos, e depois eu digo, aqui eu estou precisando mudar meu protocolo. E eu tenho uma ideia global do impacto, né? Mas quando eu não tenho protocolo, eu não sei sequer o efeito de tudo aquilo que eu lancei livremente, né? Eu soltei e não sei, estou sofrendo pressões e contradições, etc., mas não sei exatamente de onde vem, né? Então, voltando à sua sugestão, eu acho que é boa, que é lógica, vou reverberar. Tenho um pouco de medo de que não seja, por mais que seja lógica, não seja tão facilmente absorvida e discutida pelo momento que o Ministério está vivendo, mas sugiro que, além da minha pouca capacidade de reverberação interna, mas que eu não desisto, insisto com essa pouca capacidade, vocês também, como grupo, façam isso por escrito, para o ministro, para os técnicos da ET, para a própria Conitec e, através da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e da Secretaria Municipal de Curitiba, façam também chegar esse tipo de discussão ao CONAS e ao CONASEMS. Porque aí eu acho que, sendo uma coisa que vem de vários lados, acaba sendo ouvida com mais facilidade. Eu tenho atualmente recomendado essa estratégia e em algumas poucas situações acaba dando certo. O CONAS e o CONASEMS, que tem essa função, né? O CONAS de congregar os secretários estaduais e tentar promover uma atuação mais uníssona de todos os secretários, não anda também muito bem das pernas, mas pela situação geral do país, mas é um foco importante para conjugar essa pressão. E a mesma coisa com a CONASEMS, que congrega os secretários municipais de saúde. Então, se conseguir fazer uma atuação assim orquestrada, né, eu acho que ela pode ter um pouco mais de força, porque simplesmente me dizer eu concordo, eu ouço a sugestão, concordo com ela e levo adiante, mas é muito menos do que poderia acontecer se isso for feito de uma forma orquestrada. Eu espero que vocês não sintam que eu me esquivo, percebe? Não é, eu só estou querendo dar a exata dimensão da minha capacidade lá dentro, que é muito pequena. Então, não desperdicem uma abordagem tão potente e vigorosa como a que vocês têm enquanto grupo só nessa audiência, só nessa conversa com um técnico do Ministério, que hoje sou eu, poderia ser outra pessoa, já foram outras, né, pessoas. Eu acho que essa conversa está trazendo aqui uns pontos bem interessantes que eu gostaria de ver estendidos, continuados e com mais força dentro do próprio Ministério. Mas precisa chegar de vários pontos simultaneamente e a vários pontos, de vários pontos a vários pontos e simultaneamente. Aí eu acho que pode produzir algum efeito. Acho que talvez a doutora tenha razão. O Vinícius pediu a palavra e depois o Paulo Gabriel. Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius. Doutora Neide, bom dia, prazer em conhecê-la à distância, não a conheço pessoalmente, mas conheço a sua história, a sua trajetória no Ministério e agradecemos, sem dúvida nenhuma, toda a construção que foi feita historicamente, porque o que nós temos hoje é a herança de tudo aquilo que foi construído com todas as dificuldades em todo esse período. Eu gostaria apenas de contextualizar essa questão do financiamento, que os demais participantes aqui do fórum, evidentemente, como a senhora, também não tem esse conhecimento tão ágil e rápido acerca do financiamento.
Então, também no estado do Paraná, nós temos as nossas divulgações de dados são bem transparentes, eu acho que isso não há nenhuma dificuldade de entendimento, mas só para contextualizar, em função do teto MAC, por exemplo, recebemos mensalmente do Ministério da Saúde 87 milhões de reais. E complementamos, para pagar despesas do teto MAC, 30 milhões. Ou seja, nós temos um déficit de 25% do teto MAC histórico há muitos anos. E, apesar de que nós temos feito tentativas muito significativas com diversos ministros da pasta historicamente, nunca tivemos uma recomposição desse teto MAC. E, além desses 30 milhões mensais, aplicamos mais 120 milhões mensais em incentivos, né, que são complementos para que a gente viabilize assistência secundária de média e alta complexidade. Em tudo isso, portanto, esses 150 milhões de reais mensais que o Paraná pratica, está incluída a oncologia. E não está incluído o financiamento complementar dos medicamentos que são judicializados, evidentemente. Essa é uma outra fatia e que a Deise pode complementar, qual é o valor que a gente pratica hoje. Não é uma reclamação, é apenas uma contextualização, porque se nós temos um valor referencial que compõe o teto MAC, por exemplo, de uma consulta especializada a R$10, me preocupa sobejamente qual é a capacidade que o município vai ter de contratar um especialista nesse valor. Ou o Estado vai ter, ou o consórcio vai ter, porque todos nós temos que complementar no valor mínimo de mais 30 ou 40 reais cada consulta especializada, o que, em tese, pelo que seria o entendimento nosso do financiamento tripartite, uma parte desse recurso, evidentemente, teria que ser complementada pelo Estado, mas me parece que há, historicamente, uma evolução, que a senhora conhece muito bem, acerca da retirada de financiamento federal e o financiamento compulsório projetado para os estados e municípios ao longo dos últimos tempos. O valor referencial de tabela poderia ser abolido, porque ele é eu acho assim, faz até mal a gente saber que custa R$10 uma consulta médica. E quando o Dr. Sobania falou que há municípios contratando médicos para atenção primária a R$2.500 o salário, eu torço para que não contratem. Porque se nós contratarmos um médico a R$2.500, nós teremos exatamente o que estamos contratando. Um profissional que aceita essa remuneração, que não tem nenhuma outra capacidade de trabalhar com outra área, ele não tem e não terá jamais capacidade de ser sequer desenvolvido. Então, o problema nosso não é pontual da oncologia, não é assim, é óbvio que todos nós conhecemos, só fiz questão de fazer essa contextualização para dizer que o Estado do Paraná, de fato, também complementa significativamente. E há recursos de municípios que também, obviamente, complementam. É nossa responsabilidade, não nos esquivamos, mas não temos tido retorno nenhum a muitas gestões do Ministério da Saúde, e elas têm sido, infelizmente, muito frequentes, né, as trocas de gestão, o que não é nada bom para o meu entendimento pessoal, acho que é muito complexo isso, mas de toda forma é a realidade. Nós não temos nenhuma sinalização de qualquer possibilidade de sequer levantar esse tema de novo. O governador esteve com o ministro anterior, esteve com outro ministro antes do anterior, levando o pleito do Paraná para tentar essa recomposição de pelo menos esses 30 milhões de reais mensais, porque nós já gastamos 150 para receber 87. Então, acho que, de fato, está bem complexa a questão da média complexidade, o problema da média complexidade é complexo, mas é isso mesmo. Assim, não há recurso para pagar o custo e a tabela sem uma contextualização de custo real e compreendo que a questão da indústria faz uma pressão desmedida e muitos hospitais, muitas associações também fazem pressões desmedidas, mas eu também já fui gestor hospitalar, hospital privado, e eu hoje trabalho já há 10 anos aqui na CESA. As contas o hospital tem que pagar sozinho e, portanto, quando ele tem que contratar um médico e o recurso que ele recebe não dá, ele não pode ter um médico. Então, a gente tem um problema de qualidade assistencial que só se cresce exponencialmente. Não há solução definitiva para isso, mas o valor referencial de tabela que a gente pratica hoje
é vergonhoso a gente continuar usando esse valor. Eu acho que a gente deveria que, rapidamente, tentar evoluir dentro do Ministério da Saúde para uma nova modalidade de financiamento por captação, por resultado, mas que fosse um pouco mais perto da realidade. Eu não tenho coragem de propor para nenhum hospital, que a gente tem 300 hospitais contratados aqui no estado do Paraná, pagar R$10, mas no contrato eu tenho que colocar R$10 a consulta, para ele me ofertar 100 consultas de ortopedia no mês. Então, ele vai receber R$1.000 para atender 100 consultas de ortopedia. E a gente consegue isso, porque é claro que não é só o valor referencial, né? Tem incentivos e tem o valor do procedimento, é um pacote. Então, a gente deveria mudar esse processo e deixar de setorizar esse financiamento por valores referenciais de tabela, porque quando também colocamos numa APAC da quimioterapia um valor que está limitado ao valor da tabela do presente no CIA-SUS, a gente não pode pagar mais. Quer dizer, a APAC, o medicamento custa 10 e na PAC o valor referencial é 5. É óbvio que isso não, né, é inadmissível. Então, o problema realmente é muito complexo e eu só fiz essa consideração para poder contextualizar que, de fato, o problema tem se avolumado em todas as áreas e o mais crítico agora da oncologia é pelo altíssimo valor dessas drogas que, quiçá, tenham efetividade. Tomara que tenham, mas que não parece que seja real para todas elas. Obrigado. Gente, eu sei que eu tinha dado a palavra para o Paulo Gabriel, mas se a Deise pediu, eu acredito que a Deise vai falar algo na linha do Vinícius, né? Então, só para a gente não perder a linha, eu vou pedir que a Deise fale e depois eu já abro para o Paulo Gabriel. Obrigada, doutora Luciana. Já passo para o Paulo, ele já me aguarda um pouquinho. Só complementando, doutora Neide, então, os valores em relação à judicialização de medicamentos no Estado, no ano passado, chegaram a 234 milhões de reais. Só para a senhora ter uma ideia, e onde eu citei que quase 37% disso são só medicamentos oncológicos. Então, é um impacto bastante significativo. E só gostaria de também reiterar, né, que quando a gente tem uma conversa, né, porque acho que esse é o tom do comitê, né, da gente tentar conversar com as pessoas. E há muita, assim, eu insisto para que essa conversa não fique só no comitê e que a gente tenha essa possibilidade junto ao Ministério da Saúde. E acho que concordo com a senhora quando diz que essa pressão de vários pontos, né, que chegue também a vários pontos, que talvez a gente tenha alguma chance de tentar articular ou pelo menos discutir essa necessidade de revisão da política. Eu queria só reiterar isso, né? Eu participo também da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica do CONAS, sei também do CONAS que tem a área, né, doutor Vinícius, de assistência à saúde, também uma Câmara Técnica específica. Tinha sugerido para a doutora Luciana também, quem sabe numa próxima oportunidade, trazer as pessoas do CONAS, os técnicos do CONAS, para somar na discussão desse tema, porque eu acredito nesse movimento coletivo, tá? Nessa história de anjos, somos anjos de uma asa só, e que a gente precisa se juntar aí para poder voar e buscar pelo menos essa possibilidade de discussão. Porque o que a gente precisa, assim, grandes financiamentos, melhor, né, mais recurso não é não é o futuro imediato, pelo menos. Mas como a gente pode melhorar o que a gente já tem de recurso, como a gente pode gastar melhor, como a gente pode otimizar os recursos existentes. Acho que essa é a grande discussão, esse é o grande desafio do momento. Não é mais recurso, é como fazer mais com o que a gente tem. E aí, a senhora, não vou me delongar, mas a gente já chegou a discutir, eu sei que esse é um assunto que o Ministério não quer colocar como pauta, mas a questão da compra, a gente imagina até uma compra centralizada desses medicamentos de ponta da oncologia, quem sabe poderia reduzir o custo do sistema como um todo. Cada CACOM comprando isoladamente é um custo. O Ministério, quando centralizou a compra do imatinib, tirou esse medicamento da PAC, tirou o valor dele, a PAC reduziu bastante, e ele ganha poder de compra quando ele faz isso para o país inteiro. Então, essa talvez, pelo menos, abrir a discussão de quais são outras estratégias onde a gente pode ter uma melhor
na melhor aplicação do recurso público, né, e onde a gente pode atender mais pacientes com esse mesmo recurso. Eu sei que cada reunião eu falo isso, mas é que só me entendam que a pessoa que nos ouve é uma pessoa diferente, e essa intenção de colaborar, né, para que a gente tenha saídas alternativas. Quando a gente não tem mais saída, a gente tem que pensar em alguma coisa, a gente tem que pensar fora da caixa. E eu acho que a provocação é essa, em conjunto, o que a gente pode pensar. Obrigada. Paulo, está com a palavra. Ótimo, obrigado. A minha fala é exatamente no sentido do que a Deise acabou de falar. Recentemente eu ouvi uma frase que nenhum problema se resolve no mundo quando isso depende de todo mundo. E se o Ministério ficar esperando que os 26, 27 demais entes da federação se reúnam e haja um consenso para solucionar esse problema que está instalado, isso nunca vai se resolver, isso vai se alongar e se alongar. Então, assim, eu já estou há uns 3 ou 4 anos atuando na judicialização, não tenho nem de perto a experiência que a senhora tem, mas já dá para ver que o Estado do Paraná sim, tem sim uma atuação diferenciada em relação aos demais estados. Não sei se está entre os melhores, se é o melhor, mas está entre os melhores, tanto em clareza, quanto em objetividade na atuação, quanto em especialização nisso. E nesse sentido do que a Deise está falando, talvez reunir esforços com um estado, uma espécie de um test drive de algo assim implantado em todo o país, mas começar com essa conversa mais próxima com a Deise, que tem tanta experiência nessa área também, e que tem uma visão que não é contra o Ministério da Saúde. Você vê que ela sempre tem esse discurso agregador. Então, talvez agregando esforços dessa visão também trazida pela doutora Neide, de forma tão sóbria e lúcida e também agregadora, talvez com essa pequena força que a senhora tinha dentro do Ministério da Saúde, a senhora abre um pequeno espaço para, através da Deise e outros integrantes da Secretaria de Saúde ou do Paraná, a gente injetar uma energia de esperança de modificação disso, porque, de fato, a gente está ruim para todo mundo, né? São muitos processos, é muito difícil você lidar com o volume de processos, dando a qualidade que ele merece, e é muito difícil, e esse é um outro grande problema da judicialização, porque, assim, se o problema da judicialização tivesse envolvendo só as pessoas que estão aqui nessa reunião, que envolve as juízas como a doutora Luciana, como a doutora Carol, que tem uma visão mais precisa do funcionamento do SUS e do impacto de cada uma de suas decisões, a gente praticamente não teria um problema de judicialização no Estado, mas a gente lida com um cenário em que a maior parte dos juízes decide uma infinidade de outras matérias e também saúde. E aí nem sempre há o tempo, há a dedicação, há essa visão de que a especialização é algo necessário e benéfico, e boa parte dos problemas que a gente tem é por conta de desinformação, não por um problema técnico de sistema mesmo. Pelo menos essa é a minha visão. Então, tudo isso para falar que talvez o espaço e a ação mais imediata que eu vi diante do que vocês acabaram de dizer é que a senhora visualizou essa possibilidade de uma atuação vindo de diversas partes e direcionando para diversos outros integrantes. Então, talvez, já que a senhora está dentro do Ministério e sabe quem são as peças fundamentais e de que modo as pessoas mais abertas para esse tipo de abordagem, talvez a senhora pudesse indicar para os integrantes do comitê, talvez para a Deise ou para um de nós, para que a gente haja de forma mais precisa, mais direcionada, de forma a potencializar esse impacto, a potencializar a chance desse impacto de forma mais imediata. Isso seja fundamental, nesse sentido de reunir esforços, reunir visões estratégicas, reunir conhecimentos, reunir contatos com pessoas. Então, a isso se restringe minha fala. Então, obrigado, muito lúcida a sua fala, obrigado por sua disponibilidade. Doutora Luciana, só pedir para o Paulo incluir a área técnica da secretaria, tá? Não sou só eu, lembre disso, Paulo, por favor, né? Eu faço a fala da assistência farmacêutica. Sim, os demais integrantes da secretaria, isso, com o certeza. doutor Vinícius, essa área é da área dele, né? A gente soma esforços nesse sentido. Obrigada. Eu, seguindo na linha do que o Paulo disse, doutora Neide, se a doutora não se importasse, pudesse no chat, ainda que passe individualmente para mim seu contato, para eu poder trocar umas ideias com a doutora depois? Pode? Claro. Eu te mando uma mensagem? Gente, eu acho que só para a gente dar um encaminhamento por conta do horário,
Eu acho que a gente vai acabar continuar discutindo isso, a gente já sabe. Então, eu acho que essa ideia que surgiu do Bruno e surgiu de outras pessoas aqui na reunião, da gente tentar dar um encaminhamento via comitê, o Dr. Gebran acabou de se manifestar ali em relação à possibilidade até do Comitê Nacional, mas seria importante a provocação do Comitê Estadual. Então, seguindo tudo que a gente conversou nessas reuniões da oncologia, que acho que essa já é a 4ª ou 5ª, né, dessa última leva de reuniões de oncologia, eu sugeriria que a gente montasse um grupo pequeno, tá, para a gente tentar fazer um documento. Eu chamaria, então, daí, Deise, eu converso contigo depois para a gente chamar alguém do CONAS e do CONASENS, né? Essa discussão não é nova para eles, então eu acredito que a gente já pode chamar eles, ainda que seja nessa etapa, sem ter que voltar a passos, né? E a gente faria, então, um documento e encaminharia para o Ministério da Saúde, mas também encaminharia para o Fórum Nacional, se todos concordarem. Para isso, eu vou trocar umas figurinhas também antes com a doutora Neide, se ela puder se colocar à disposição para isso. E eu acho que esse seria o encaminhamento inicial em relação à oncologia, se todos concordarem, né? Queria saber quem quer fazer parte do grupo lá, e anote para mim, por favor, que eu não estou conseguindo anotar agora. Quem que gostaria de fazer parte desse grupo? Tá, Camila, levantou a mão, doutor Sobânia, Fernanda, Deise, Bruno, Carol. Tá, então começamos com esse, mas alguém quiser, depois me avisa, tá? Deise, eu acho que eu falo daí com a Fernanda, de repente, né? Para a gente tentar chamar a CONAS e CONASENS, tá bom? Marco, alguém pelo Ministério Público? Tá sem áudio. Tá sem áudio, Marco. Tem a Letele, né? Eu vou falar com a Letele e com a Fernanda, eu acho, Isso. E daí a gente fecha o... Isso. Sim, está falando pelo Ministério Público? Alguém pelo Ministério Público quer colocar nesse grupo para montar esse documento? Sim, sim. Eu apenas pedir a licença para poder indicar aí nos próximos dias, tá bom? Perfeito, tá bom. Daí você me passa direto, tá? Bem. Todos concordam com esse encaminhamento? Porque daí eu preciso fazer mais 2 encaminhamentos hoje antes que o pessoal vá embora, tá? Primeiro, assim... Posso fazer um comentário a respeito do encaminhamento? Por favor, por favor. Primeiro, estou à disposição, claro. Conte comigo, botei aí meu e-mail. Tá. Posso lhe botar... Vou botar também o telefone para o WhatsApp. Isso, por favor, aí... que Deus manda uma mensagem e a gente já conversa. Tá. E... Bom, eu queria dizer o seguinte, eu tenho, me entendam, por favor, muito medo de documento. Não façam uma coisa muito extensa. Tem que ser algo cirúrgico, percebe? Uma coisa bem objetiva. E também que não seja uma coisa muito ampla. Logo eu que defendo o amplo do setor e tal, mas nesse momento nós queremos testar uma estratégia para uma coisa que funcione. Então, aquela proposta, por exemplo, que a senhora fez, eu acho bastante execuível. Vai precisar que o CONAS queira, que o CONASEMS queira, que o Ministério entenda como uma coisa útil, mas é possível, é bem possível, né? E que não seja também um arrazoado muito, né, enorme, extenso e tal, que toquem em muitas outras coisas, porque a coisa do financiamento em si, essa a gente não vai resolver, né? A gente não vai resolver, mas uma proposição, uma estratégia, uma provocação para que, olha, eu estou te propondo isso, o que você me propõe tem outra coisa, ou você aceita essa e tal, eu acho que pode ter um efeito muito positivo. Eu vou depois no envio, ok, eu mandei o e-mail, a gente fica em contato primeiro por e-mail, eu penso nessas pessoas, onde esse tal documento deveria chegar e sugiro, eu vejo... Está junto, vocês estão juntos nesse comitê? Isso é uma pergunta. Paraná e Rio Grande do Sul? Ou é só a Justiça? Na verdade, essa é uma reunião do Paraná, mas nós convidamos Rio Grande do Sul e Santa Catarina sempre que tem alguma reunião interessante para eles participarem, os membros dos comitês de lá. Eu agradeço, doutora Luciana, o convite, a gente está adorando a reunião e ouvir a doutora Neide Glória Garrido
foi excelente. Até vou fazer um comentário depois no grupo do comitê. Que bom. Agradecendo o convite dessa participação. Obrigada. Esse é o Comitê do Paraná, a gente funciona desde 2011, sabe, doutora Neide? A gente tem reuniões quinzenais, o foco é a judicialização, mas a gente acaba discutindo sempre um pouco de gestão, porque a judicialização é um reflexo disso, né? Isso. Uhum. Então, é um grupo que já está junto há muito tempo e tem uma sintonia até bem importante. Já convidaram São Paulo alguma vez? Para esse grupo, não, ainda não. Só quando tem as reuniões nacionais, né, do Fórum Nacional, acabam todos os coordenadores se encontrando, mas são umas reuniões mais entre coordenadores. Aqui que a gente tem agora buscado aproximar o Sul um pouco para a gente tentar medidas conjuntas, porque eu acho que isso ajuda, né? Então, o Sul tem começado a participar dessas reuniões, principalmente dessas que têm temas que acabam interferindo nos 3 estados, como esse, né, da digitalização da oncologia. Até o Ministério, durante um período, participavam, né, o pessoal do escritório aqui regional, eles participavam das reuniões. Depois de um tempo, eles pararam de participar por desinteresse deles, não porque nós não chamamos mais. Mas a gente sempre gosta que o Ministério participe, porque a gente acaba precisando do Ministério, né? O SUS é tripartite e a gente acaba discutindo só entre Estado e município, então sempre é importante que o Ministério participe, a gente fica feliz quando vem alguém, porque isso nos ajuda a ter uma visão também do lado do Ministério, né? Eu acho que é bem importante. Mas eu vou te mandar um e-mail, a gente troca o WhatsApp, daí a gente segue a conversa, pode ser? Claro, claro. Então, eu queria, antes de dar os outros encaminhamentos, eu queria agradecer de verdade, doutora Neide, eu faço as palavras do Bruno e da doutora Ana Carolina, realmente, poucas vezes a gente viu alguém do Ministério com uma postura tão aberta e disposto a ouvir e a pensar em algo para mudar um pouco esse cenário, né? Que é a nossa ideia inicial aqui, né? Todos estão no mesmo propósito, que funcione o SUS, que a judicialização não seja um problema, né? Que ela atue onde ela precisa e não além disso. Esse é um grupo que tem uma visão muito uníssona em relação a isso. Então, queria, assim, de coração mesmo, agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, e espero que a gente continue podendo trocar figurinhas sobre isso e trocar ideias, e quem sabe a gente consiga melhorar alguma coisa dentro do fluxo. Isso já seria um sonho aqui para o pessoal do comitê. E eu queria dar mais 2 encaminhamentos, antes de dar tchau para todos. Primeiro, daqui exatamente um mês, eu deixo a coordenação do comitê. Então, nós temos que marcar, mas eu gostaria de marcar mais 2 reuniões, porque a gente tem uma pauta importante, colocada, que o doutor Gebran colocou no começo da reunião, sobre esse projeto do CNJ. Então, se todos concordarem, se a gente conseguisse fazer mais 2 reuniões até dia 19, 18 de junho, deixa eu só dar uma olhada aqui, fazer uma dia 4 de junho e uma dia 18, antes de eu largar a coordenação, até porque eu nem sei quem será o novo coordenador, tá? Então, era bom se a gente conseguisse deixar essas 2 pré-agendadas, se todos concordarem. Vocês concordam? No mesmo horário, ideia pedir, então, que essas reuniões, então, a gente saísse um pouco da oncologia só para atender a isso que o doutor Gebran trouxe, que é uma proposta que vem do Fórum Nacional, para a gente poder dar um encaminhamento a ela. Pode ser? Se a gente precisar de algo separado da oncologia, a gente faz uma reunião extraordinária. Mas eu acho que o grupinho que combinou hoje pode sentar e conversar, independentemente da reunião grande, se todos concordarem, tá bom? A gente faz isso fora desse grupo grande da reunião, pode ser? Pode? Então, tá certo. Então, gente, ficamos assim, a próxima dia 4, às 10 horas, e a outra dia 19, né, que eu acabei de falar, o 18, já esqueci. 18, às 10 horas da manhã, tá certo? Então, tá bom. Gente, então, obrigada. Antes de acabar, Luciana, Oi. Só eu gostaria de, conforme a sua conveniência, propor que esse novo formato dessa nova portaria do CNJ está entrando em vigor agora, propor que você continue como coordenador do comitê, por toda a história, porque está funcionando muito bem e entende-se que é uma nova regulamentação, então se inicia a partir de agora. Claro, conforme a sua possibilidade. Eu agradeço muito, Hamilton, mas acho que agora vai depender dos presidentes dos tribunais, né?
Então, Vai o desembargador depender. Gebran já podia começar uma campanha lá. Não, fazer campanha. Tem o apoio da OAB. Vocês são ótimos. Eu muito agradeço, eu adoro o comitê, ainda que eu não fique na coordenação, eu vou continuar participando se ninguém me expulsar, né? Eu vou continuar por aqui. Então... Isso é bom saber. Antes de terminar, eu tenho que agradecer também. Eu fico, como nós todos, né? É muito bom a gente sentir que no nosso trabalho, do dia a dia, porque no final das contas a gente lida com isso o tempo inteiro, teve uma sintonia, isso já é muito bom, né? Nem sempre a gente tem, algumas vezes tem e dá muito prazer. Esse foi um dia. Eu estou contente de poder ter sido útil um pouquinho e espero que o que estamos combinando aqui venha ainda a ser mais útil daqui para frente. Ai, e participo da campanha pela sua coordenação, sim. Boa, apoiado. Gente, eu tô chocada, de verdade. Ela vem avisar isso na reunião. Não, no fim da reunião, que é pior. No fim da reunião. Carol, como assim? Você não sabia? Então eu fico mais tranquila. Sério? Deixa eu falar um minutinho. Por favor. Fale, Gebran. Fala, Gebran. Primeiro, a Luciana é minha sucessora no comitê e com certeza foi uma das mais felizes medidas que adotei na minha vida, né? Sugerir, indicar a Luciana e o sucesso de uma reunião que tinha 50 participantes para tratar de oncologia aqui, pessoas de praticamente da região sul inteira e trazendo a doutora Neide, que também parabenizo pela exposição, bem demonstram a excelência da qualidade do trabalho dela, né? Então, quanto a isso, é indisputável e de minha parte já dava a coroa, o cetro, enfim, a doutora Luciana ficava aí ad eterno, né? Lógico que nós temos uma regulamentação nacional que foi criada pelo CNJ, né, inspirada num rodízio democrático, enfim, como acontece na presidência do Supremo, na presidência dos tribunais, em todos os órgãos, né? Enfim, mas é possível, né? Há essa possibilidade de permanência. Mais 5 anos. Desde que haja um ajuste de vontades. E esse ajuste de vontade não depende do Tribunal Regional da 4ª Região. Depende também do Tribunal de Justiça do Paraná, que, pela própria redação da resolução, estaria na possibilidade de atuar no próximo biênio, né? Eu tenho amizade com o desembargador José Laurindo, que é o presidente do TJPR, mas também reconheço, né, e sou obrigado a dizer isso, que é direito do TJPR, do TJ do Paraná, escolher uma pessoa para coordenar o comitê doravante, né? Então, acho que é possível conversar, é possível verificar essas questões, mas também, com muita dor no coração, digo que é compreensível as sucessões democráticas, né? Então, me disponho aqui a colaborar, a fazer interlocuções, né, para que a doutora Luciana permaneça, mas é outra instituição, não é a minha, é a instituição onde estão presentes aí o doutor Hamilton, o doutor Rogério, enfim, vários juízes estaduais que podem efetivamente, com qualidade e competência, continuar esse trabalho de sucesso. Então, me vejo na obrigação de fazer esses comentários, mas, mais uma vez, elogiando a atuação da doutora Luciana e dizendo que, seja quem for que assuma essa função, vai ter um desafio gigantesco. E não é de melhorar o trabalho da Luciana, é de manter o trabalho da Luciana. Só isso, por si só, é um trabalho que eu digo de Hércules, porque não é apenas presidir reuniões, né? É participar de eventos, é ter iniciativas, é conseguir manter este bom espírito no grupo, que uma reunião com 50 pessoas, um tema extremamente espinhoso, de diferentes instituições, cada uma com com seus vieses, com seus interesses, muitos dos quais conflitantes, e nós mantermos um grupo aqui com muita harmonia,
é objeto da competência, da qualidade e da personalidade da Luciana. Então, faço essas considerações e, mais uma vez, parabenizo ela pelo excelente trabalho e desejando até que permaneça. Pedro, eu agradeço as palavras. Você sabe o quanto eu sou grata a você por ter me colocado aqui, né? Então, eu posso só falar um pouquinho? Pode, Carol. Só falar um pouquinho. Eu, além de ser uma admiradora da Lu, sou uma grande amiga e agora colega de vara, e eu também devo reconhecer a grandeza do trabalho que a Lu faz e que vai muito além do que aquilo que o comitê, em tese, exigiria, porque ela realmente é incansável, ela trabalha de manhã, de tarde e de noite pelo comitê, eu sou testemunha, ela está em contato diariamente com juízes, com gestores, com médicos, e eu também quero que você fique, tá, Lu? E só para complementar, já iniciamos essa discussão no tribunal, a manifestação minha e do Rogério foi pela manutenção da Luciana, até porque os processos agora estão indo para a Justiça Federal por conta do tema 793, seria talvez importante. E faço minha todas as palavras para a Luciana, de toda a sua competência, dedicação, e o sucesso desse comitê se deve a ela, sem dúvida nenhuma. Gente, vocês são ótimos. O sucesso do comitê se deve a nós, né? Porque o nosso grupo, vamos combinar, é ótimo, né? Agora a gente pode falar, né? E claro, só não depende de mim também essa decisão. Talvez o desembargador Gebran possa secundar depois lá junto. Gente, muito obrigada, mas eu fico numa situação assim, eu fico super honrada, de verdade, mas eu acredito que a mudança, ela sempre é saudável, sabe? Eu acho que às vezes é importante ter um novo ar, uma visão diferente. Eu acho que isso ajuda, né? O comitê pode crescer com isso. Então, eu acho que sempre a alternância, ela é saudável, sim. Eu só peço que quem for assumir não me expulse, porque eu vou querer continuar participando das discussões. Já está de bom tamanho, né? Mas obrigada pelas palavras, vocês são ótimos. Eu acho que o nosso grupo funciona e é bom, não por minha causa, mas por todos nós, porque todo mundo aqui tem o mesmo propósito, é aquilo que eu falei para a Neide no começo. É um grupo com o mesmo propósito, né? Por isso que funciona. Obrigada mesmo pelas palavras, vocês são ótimos. E eu morro de saudades de ver todo mundo de pertinho, assim, né? Coisa que a gente não... Até daquela, como disse o Samir na reunião passada, a sala gelada, o urubu na janela, tudo isso a gente sente falta, né? A Carol não sente falta do urubu, que eu sei, mas enfim, mas a gente sente falta de nos vermos, assim, de um jeito próximo. Porque é um grupo que a gente construiu amizades, né? Mais do que de colegas de trabalho, o grupo que está unido já desde 2000, eu com vocês desde 2013, são pessoas, até a Neide, não sei, às vezes eu me perco nisso, porque eu sou bem informal, então eu chamo a Carol, a Deise, a Feira, porque para mim são pessoas que eu convivo há mais de 7 anos e que eu tenho como meus amigos, né? Não só como pessoas que dividem uma reunião de trabalho comigo. Então, muito obrigada a todos pelas palavras mesmo, vocês são ótimos, e o comitê é bom porque nós vestimos a camisa mesmo, todos nós. Então, obrigada mesmo. Ficamos, então, com a nossa reuniãozinha. Oi, Fernando, agora que te vi ali. Bom te ver, Fernando. Gente, então, ficamos... Nossa, 2 reuniões, então, por favor, para a gente poder, pelo menos, dar esse encaminhamento. E eu faço um grupo... Eu sei que ninguém mais aguenta grupo de WhatsApp, mas eu faço lá o grupinho só para esse grupo separado que a gente combinou hoje, para a gente combinar com o CONAS e CONASENS e ver como a gente faz. Neide, eu vou te mandar um e-mail daqui a pouco, tá? Para a gente trocar celular. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, doutora Neide, aqui hoje. É sempre muito bem-vinda. Se tiver alguma coisa da parte do Ministério da Saúde que vocês achem interessante trazer para o Judiciário e para o Ministério Público, esse é um espaço aberto para isso. Só entre em contato, a gente marca uma pauta para isso. Eu acho que é importante essa troca, que não venha só da gente, mas também de vocês, quando vocês quiserem colocar algo, ou trazer alguma informação, para que a gente possa difundir dentro do Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, voltada à judicialização, por favor, nos mande, tá? Perfeito, sou eu quem agradeço. Foi muito bom participar dessa sessão do comitê. De manhã, um comitê que, na verdade, eu não conhecia. Eu conheço até alguns no país e essa é a primeira vez. Então, uma grata surpresa. Gente, então nos encontramos dia 4, tá bom? Se cuidem, bom final de semana. Lembre de tudo que o Vinícius mostrou hoje, todo mundo se cuidando, bonitinho, tá? E até daqui 2 semanas. Beijo, gente. Tchau. Até. Tchau, tchau.